E aí eu venho aqui para a minha amiga Neide, e ela diz assim: por fugir do diálogo, hoje vejo que poderia resolver algumas coisas importantes. E hoje, embora ainda muito frágil, a encarar a realidade, me sinto covarde comigo mesma, sempre jogo para frente. Ô, minha amiga Neide, não se sentencie de maneira que você possa sempre ter a possibilidade de olhar para dentro de si e, mediante a luz desse olhar e dessa constatação, você então tenha a possibilidade de fazer os devidos ajustes para o aperfeiçoamento das suas decisões e da sua postura diante da vida. Até porque, minha amiga Neide, o que você transcreveu aqui não é um desafio só seu, não. Esse é um desafio que aponta em inúmeras outras direções, né? Em inúmeras outras pessoas. Você entende? Porém, no entanto, Neide, o que eu convido aqui para refletir em relação àquilo que particularmente eu percebi como sendo o cerne da sua questão, é que esse medo da confrontação, e quando eu falo aqui confrontação, eu digo no sentido positivo, eu não digo no sentido negativo, afrontativo, rebelde e infantil, é a confrontação daquilo que precisa ser encarado para que haja cura, para que haja melhora, para que haja a resolução de problemas. Esse medo relativo a esse encaramento, ele pode apresentar dois desdobramentos. Em primeiro lugar, ele pode apresentar um medo relativo à pessoa levar ao desmantelamento e à destruição relativo à realização de uma idealização que ela tinha. E como ela não quer se sentir responsável por isso, então ela prefere não mexer. Porque ela passa a se auto-enganar com a crença de que se aquela idealização era o que ela queria e ela buscava, então ela precisará se submeter a sacrifícios excruciantes, ao ponto, às vezes, até de se anular, para então se manter na realização daquela idealização. Um segundo ponto relativo ao medo existente de se tratar e de se confrontar aquilo que precisa resolver é a presença de um juiz interno hitleriano dentro de si, extremamente severo. Esse é o tipo de juiz interno que a cada postura, a cada comportamento que a pessoa toma, ela tem a tendência neurótica de se culpar e de se responsabilizar, como se ela fosse unilateralmente a culpada em produzir aquela situação. E então, nessa propensão neurótica, ela está sempre com indulgências para com o comportamento do outro, e ela está sempre recriminando o próprio comportamento. E olha, certas predisposições, elas são tão intensas nessa direção, que às vezes o outro ele está escrachadamente equivocado, mas ela tem medo de confrontar sob o pavor de se sentir errada e de, no final das contas, ficar culpada por ter confrontado, pelo fato do outro ter se sentido mal por ter sido confrontado. Aí ela não confronta,
porque isso produz nela uma neurose culposa tão intensa que ela prefere ver o outro alienado mais tranquilo, mesmo que essa alienação produza inúmeros desconfortos e afetamentos para ela mesma, mas ela não confronta. Tal é a relação neurotizada com o próprio juiz interno dela. Ora, seja num caso ou seja no outro, nós somos convidados, no primeiro caso, a rever o nosso comprometimento com as nossas idealizações, de modo que a gente possa relativizá-los e ampliar os nossos horizontes, sobretudo para compreender que não existe finalidade a ser almejada e que coloque em xeque a sua própria paz e a sua própria saúde de ser. E se, induzidos pelas ênfases equivocadas da mentalidade coletiva e da cultura, nós produzimos crenças que acabam nos levando a boicotar a nossa própria trajetória, é nesses momentos que nós somos convidados a nos rever. E por outro lado, no segundo caso, nós somos convidados a ter que entender, trabalhar e elaborar a ação tirânica desse juiz interno. Porque há de ser que no modo como ele silencia, sempre desencadeando no sujeito a sensação de ser a pior das criaturas, se por um acaso ela tomar uma decisão ou uma postura que faça o outro, direto ou indiretamente, se sentir um pouco mal, ainda que isso seja necessário para um melhor entendimento entre as partes, ela vai viver rodeada por repressões e que vai acabar matando ela ou pela via da explosão ou pela via de implosões. E aí nós temos um grande problema.